O servo pregou o decreto nos postes da cidade de Suzã. E ao terminar, montou no seu cavalo e saiu da cidade. Afinal, ainda tinham muitos decretos para entregar. Hoje, a aula é com a tia Mônica. Nós vamos continuar estudando sobre a vida da Rainha Esther. Vocês já tiveram a aula 1, que foi com a tia Joyce. Vocês já tiveram a aula 2, que foi com a tia Thaís. Hoje será a aula 3. Você ainda não assistiu nenhuma das aulas? Corre, pede para a mamãe. Assiste a aula 1, assiste a aula 2, para você entender a aula 3. Naquele tempo, os decretos, eles eram espalhados pela cidade, pregados nos postes, porque não havia WhatsApp, não havia Instagram, não havia YouTube, que são as formas que nós usamos hoje para espalhar uma notícia. Naquele tempo, era por meio de decreto. E os decretos eram pregados nos postes de lugares públicos, para que as pessoas passassem, lessem e falassem para as outras pessoas. Elas liam a carta, chegavam em casa e contavam para o João. O João chegava no trabalho e contava para Maria. A Maria chegava para a amiga, a Joaquina, e contava para ela também. E logo a notícia se espalhava. Só que aquele decreto, ele era algo muito triste. As pessoas, elas se aglomeravam perto do poste para conseguir ler a notícia. E quando elas liam, elas ficavam chocadas e entristeciam. Aquele decreto dizia que todo o povo judeu seria morto no dia 13, no 12º mês. Mortos, todo o povo judeu. Mordecai estava muito entristecido. Mordecai, você sabe quem é Mordecai? O primo da Rainha Esther. Mordecai, ele leu o decreto e ele ficou com o coração muito entristecido. Agora o seu povo corria risco. E sabe por quê? Porque ele se recusou a se prostrar diante de Ramã. Ramã ficou furioso e por isso decretou a morte de todos os judeus. Mordecai, ele foi para a frente do palácio e começou a chorar muito. Ele vestiu panos de saco e cinza e não parou de chorar em frente ao palácio. Enquanto isso, a Rainha Esther, que não estava sabendo de nada, estava no palácio, cuidando da beleza. Até que um dos seus servos chegou até ela e disse: Rainha Esther, algo muito estranho está acontecendo. Mordecai está lá em frente ao palácio, chorando, vestido de pano de saco. A Rainha Esther aqui achou aquilo muito estranho. Algo estava acontecendo. Rapidamente, juntou algumas roupas, entregou a um dos seus servos e disse: vá e entregue essas roupas a Mordecai. Chegando lá, Mordecai não aceitou as roupas. Não, obrigado. Não, muito obrigado. Quando a Rainha Esther ficou sabendo que Mordecai recusou as roupas, agora ela ficou preocupada. E ela sentiu uma vontade imensa de ir até o seu primo para saber o que de fato estava acontecendo. Mas na Pérsia existia uma lei que a impedia de ir até seu primo. Sim, Rainha Esther e Mordecai eram judeus.
mas eles viviam na Pérsia, então eles precisavam obedecer às leis da Pérsia, entendeu? Então vamos lá. A rainha Esther ficou muito preocupada. Será o que está acontecendo? Por que o meu primo chora? Por que ele se recusou a aceitar as roupas que eu enviei? Rapidamente, ela chamou o seu servo de confiança. Sabe aquele seu amigo, aquele que é da sua confiança? Então, o nome dele era Hatá. Esther chamou Hatá e pediu a ele: vá até Mordecai e diga a ele que eu estou muito preocupada, eu preciso saber o que está acontecendo. Hatá, mais que depressa, foi até Mordecai. Encontrou Mordecai numa praça em frente ao palácio, exatamente como a rainha Esther tinha dito para ele, chorando e vestidos com pano de saco. Mordecai, o que está acontecendo? A rainha está muito preocupada com você. Mordecai contou tudo a Hatá. Hatá, Hamã, furioso porque não me prostrei diante dele, ele decretou a morte de todos os judeus. E agora eu, minha família, o meu povo corre risco. Tome, leve o decreto à rainha, para que ela possa ler e diga a ela para rapidamente ir até o rei e suplicar pelo nosso povo. Ao pegar o decreto, a rainha começou a ler com os olhos muito preocupados. E a cada palavra que ela lia, ela ficava muito mais preocupada. O povo dela estava em perigo. O povo dela estava em perigo. Mas Mordecai fez um pedido a ela. Ele pediu que ela fosse ao rei. Naquela época, existia uma lei. A lei dizia que todas as pessoas que fossem ao rei sem ser chamados, seria morto imediatamente. A não ser que o rei levantasse o cetro, dizendo ali que aquela pessoa era bem-vinda. Ou seja, ir até o rei sem ser chamada colocava a vida de Esther em risco. E se ele não levantasse o cetro, ela poderia morrer. E já fazia um mês que o rei não chamava a rainha. Ou seja, se ela fosse até ele, ela poderia ser morta imediatamente. E agora? Agora a rainha Esther estava em dificuldade. Agora o povo judeu estava em dificuldade. Eles tinham uma morte decretada. Dificuldade é algo que todos nós teremos um dia. Dificuldade com aquela nota na prova, dificuldade com um amiguinho que insiste em implicar com você, dificuldade na hora do castigo, porque você fez algo que não era para ser feito. Ou às vezes a dificuldade não é sua, a dificuldade é o papai ou a mamãe, que estão preocupados em como irão pagar as contas, preocupados de como irão comprar a frutinha que você tanto gosta, o biscoito que você saliva quando pensa, o chocolate, aquele que você gosta tanto de comer. Às vezes o problema é com o seu tio que anda doente, é com a sua prima que anda um pouco triste. Todos passaremos por alguma dificuldade. A quem você vai pedir socorro? Eu conheço alguém. Eu quero te falar que existe alguém que tem um prazer em te ajudar. E sabe quem é essa pessoa? Essa pessoa é Deus, o nosso Pai Celestial. Ele promete nos ajudar. Ele promete estar conosco em todo o tempo. Lá em Salmos 50:15 diz assim:
Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Esse salmo, ele está nos prometendo que Deus, se invocarmos, se pedirmos ajuda a Ele, Ele vai nos livrar e nós iremos glorificá-lo após isso. Então vamos voltar na história da rainha Esther? A rainha Esther agora tinha um problema. Ela não sabia o que fazer. Então chamou o seu servo de confiança, Hatá, e disse a ele: Hatá, vá até Mordecai e diga a ele exatamente assim: primo, todos que chegarem à presença do rei sem ser chamados serão mortos imediatamente. Já tem um mês que eu não sou chamada. Hatá entendeu o recado. Ele entendeu que rainha Esther estava com dificuldade de decidir o que fazer. Ela estava com medo. Sim, na hora da dificuldade, nós temos medo. O nosso coração se entristece. Nós ficamos até, às vezes, raivosos na hora do problema. Rainha Esther não sabia o que fazer. Hatá correu até Mordecai. Ele precisava dizer a Mordecai o quanto rainha Esther estava angustiada. Chegando lá, ele contou tudo a Mordecai. Mas Mordecai ficou bravo com a resposta. Ele entendeu, ele sabia que rainha Esther estaria em perigo, que ela poderia até ser morta. Mas ele queria que rainha Esther tivesse fé, queria que ela tivesse uma postura de defesa para o povo dela. Então, seriamente, ele disse a Hatá: Hatá, você vai a rainha Esther e vai dizer exatamente assim a ela: não é porque você mora no palácio e é rainha que você escapará da morte dos judeus. Pense nisso, porque Deus te colocou como rainha com um propósito. Será que esse propósito não é salvar o seu povo? Hatá correu até a rainha e disse a ela exatamente as palavras que Mordecai disse a ele. Ai, e agora? Será que é verdade? Será que Deus me colocou como rainha para salvar o meu povo? Mas e se eu morrer? E se eu for até o rei e ele mandar me matar? E se eu for até o rei e ele não ouvir as minhas palavras? E se eu não for até o rei e meu povo ser morto? A rainha Esther estava com um grande conflito. Ela estava com um grande dilema. E agora, o que ela deveria fazer? Mas Deus era com ela. A rainha Esther, ela tinha intimidade com Deus. E tomada por fé e coragem, ela chamou o servo que ela tanto confiava e disse a ele: Hatá, eu tive uma ideia. Vá até Mordecai e diga a ele para juntar todo o povo judeu e chamar o povo para jejuar por mim. Eu quero que todos, durante 3 dias, dia e noite, não comam, jejuem e orem, porque eu e minhas servas também estaremos jejuando e orando, para que eu possa ir até o rei e Deus me direcionar sobre o que dizer e como me comportar na frente do rei. Hatá, com o coração cheio de alegria pela decisão que a sua rainha teve, correu até Mordecai. E chegando lá, Mordecai se alegrou com a resposta que teve. E mesmo vestindo pano de saco, ele nem se importou. Ele foi correndo espalhar a notícia entre o povo judeu. Vamos jejuar, vamos orar pela nossa rainha, para que ela possa ir diante do rei e alcançar o favor do rei, para que nada de mal aconteça com o nosso povo. Mordecai sabia
que Deus iria fazer o milagre. Só que ele também sabia que alguém precisava ter uma atitude de fé, se posicionar em fé para que todo o povo fosse salvo. Vamos analisar essa decisão da rainha Esther. Primeiro, ela chama o povo para jejuar. Você sabe o que é jejuar? Jejuar é quando paramos de comer com um propósito. Na Bíblia, Deus chama o povo a jejuar em vários momentos. Jesus Cristo, quando veio à Terra, jejuou também, porque ele precisava estar sensível à voz do Pai. E é para isso que serve o jejum. Não é para que Deus seja misericordioso, porque misericordioso Ele já é. Ele já nos ama e quer cuidar de nós. O jejum, ele serve para que nós estejamos sensíveis à voz de Deus. Esther precisava saber o que dizer, saber como agir mediante a presença do rei. E é para isso que ela chamou o povo a jejuar. Então, primeiro, Esther confia na direção de Deus. Mas segundo, ela chama o povo. Ela não vai jejuar sozinha. E isso nos ensina que nós podemos chamar as pessoas que nos amam, chamar as pessoas que nós amamos para orar conosco com o mesmo propósito. Quando estivermos passando por uma dificuldade, nós devemos sim chamar o papai e a mamãe, chamar os nossos amiguinhos, chamar a nossa professora, chamar o nosso pastor para orar conosco, para que Deus venha nos dar a direção correta, para que Deus possa te dar a direção correta para vencer a esse problema. E agora, como que você vai fazer na hora do problema? Você vai chorar, emburrar, fazer pirraça, ou vai orar ao Senhor? Ou vai compartilhar com as pessoas que estão ao seu redor o problema que você está passando? Então, agora que nós já aprendemos com a rainha Esther o que nós devemos fazer na hora do problema, eu quero chamar vocês para um desafio. Eu adoro desafios. E sabe por quê? Porque todo desafio tem prêmio. E eu adoro ganhar presentes. Você também gosta de ganhar presente? E o desafio é esse. Você vai gravar um vídeo para postar. Por que postar, tia? Porque todas as crianças precisam aprender a mesma coisa que você aprendeu. Você vai gravar um vídeo dizendo assim: eu posso pedir a Deus para me ajudar com... Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu posso pedir a Deus para me ajudar com a prova de matemática. E após dizer a frase e dizer em que Deus pode te ajudar, você vai completar dizendo: porque em Salmos 50:15 diz assim. Vamos lá? Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Eu posso pedir a Deus para me ajudar com... Porque em Salmos 50:15 diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. E ao postar, você vai ter muitas curtidas, porque os seus amiguinhos, eles vão escutar essa palavra, vão aprender, vão curtir e vão começar a compartilhar com aquelas pessoas que eles também conhecem. E assim, nós vamos levar o Evangelho a todas as crianças da face da terra. E todos aqueles que postarem um vídeo, me marca no vídeo, tia Mônica, para que eu possa mandar na sua casa um presente para esse desafio. Vamos lá? Eu quero ver todos vocês compartilhando o vídeo. Aprenderam? Aprenderam que em Deus nós podemos confiar?
clamarmos a Ele, todos os nossos problemas estarão sendo cuidados por Ele? Então tá, eu sei que você aprendeu. Eu também aprendi muito com essa palavra. E agora eu quero orar. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra que nos ensina a buscar o Senhor na hora das dificuldades. Enche o nosso coração de fé e coragem, para que possamos fazer como a rainha Esther fez, buscar o Senhor na hora dos nossos problemas, na hora da nossa angústia. Muito obrigado, porque sabemos que o Senhor nos ama e que nada irá nos faltar. Nós te amamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero ver vocês postando os vídeos. E semana que vem tem continuação da história.